Faz 2 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia está sob ataque por terra, mar e ar. A maior invasão europeia em um país vizinho desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra trouxe escuridão para a Ucrânia. A guerra em andamento no leste europeu impactou severamente a ordem mundial. Quando a guerra se iniciou, vários economistas globais previram o completo colapso da economia russa, pois a Rússia estava em guerra não só com a Ucrânia, mas também contra os Estados Unidos da América e a União Europeia. O exército russo começou um brutal ataque ao povo da Ucrânia. Nós nunca podemos igualar os sacrifícios e a bravura do povo ucraniano. Hoje estou autorizando sanções adicionais fortes e novas limitações sobre o que pode ser exportado para a Rússia. Já vimos o impacto de nossas ações no rublo russo. Então, a Rússia estava basicamente em guerra econômica com 2 das maiores economias globais. Mas sabem de uma coisa, pessoal, de alguma forma, apesar de 17 mil sanções, a economia da Rússia não colapsou. Mesmo após 2 anos, as sanções falharam. A economia russa está crescendo. A economia russa superou alguns de seus apoiadores ocidentais. Prevê-se que a economia da Rússia cresça 2,6% este ano. E isso é tão chocante que hoje o próprio Fundo Monetário Internacional revisou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto da Rússia de 1,5% para 2,6%. E muitos economistas dizem que não houve nenhuma mudança no padrão de vida das pessoas na Rússia. Apesar da guerra e das sanções, a economia russa ainda está crescendo. O que impulsiona a resiliência econômica russa? A renda média aumentou, o desemprego está em um recorde baixo, com déficit orçamentário gerenciável. Na verdade, agora é uma das economias que mais crescem entre os países do G7. Então, como a Rússia manteve sua economia estável após 2 anos de guerra? Qual é a estratégia secreta deles que os mantém intactos, apesar de irem contra os países mais poderosos do mundo? Por fim, quais lições a Índia deve aprender com a resistência notável da Rússia? A primeira razão pela qual a Rússia não caiu é porque o Ocidente erroneamente assumiu que a Rússia é uma economia dirigida pelo Estado e não uma economia de mercado. Para quem desconhece, há 2 tipos de economias. Uma é uma economia estatal, como a Coreia do Norte, e a outra é de mercado, como a Índia. Uma economia dirigida pelo Estado é onde um país tem tomada de decisões centralizada, o que significa que o Estado controlará toda a produção, preços e recursos em diferentes setores da economia. Por exemplo, na Coreia do Norte, o próprio governo controla tudo, desde qual cultura produzir até quanto produzir, a que preços vender e para quem vender. Então, se a Índia fosse uma ditadura como a Coreia do Norte, conforme alguns afirmam, você sabe o que o governo faria? Diante de uma disputa sobre o rio Kaveri decorrente da crise hídrica na Índia, o governo poderia prender todos os manifestantes e proibir o cultivo de arroz e cana-de-açúcar em Karnataka e Tamil Nadu. A produção de milho obrigatória para os agricultores. Por quê? Pois o milho consome menos água, resiste à seca e permite fornecer água a ambos os estados sem conflitos. Dessa forma, o governo pode tomar decisões lógicas ou ilógicas sem o consentimento do povo. Mas felizmente, como não somos a Coreia do Norte, o governo deixa o mercado decidir o rumo da produção. Então, como nossa economia é movida pelo mercado, não pelo Estado ou governo, a produção é controlada pelas forças de mercado. Então, na Índia, as pessoas estão automaticamente conhecendo os benefícios dos millets. Consequentemente, a procura por millets em lojas está crescendo. Então, esses varejistas estão requisitando mais millets aos atacadistas. Consequentemente, atacadistas demandam mais millets dos agricultores que agora cultivam millets na Índia. O máximo que um governo poderia fazer é promover conscientização e incentivar a produção de millets. Essa é a diferença de operação entre uma economia estatal, como a Coreia do Norte, e uma de mercado, como a Índia. Agora, o maior problema com uma economia dirigida pelo Estado é que as empresas não prosperam, há muita ineficiência na gestão de recursos e a nação como um todo não está de forma alguma preparada para uma crise. Por exemplo, na Índia, em 1991 tínhamos o Raj de licenças do governo. Portanto, apesar da grande demanda por relógios, era impossível iniciar um negócio de relógios. Então, era necessário aguardar o governo identificar a oportunidade, iniciar uma empresa de relógios e vender relógios para lucrar. Então, neste sistema, nenhum empreendedor buscaria uma lacuna no mercado. Essa é a razão pela qual os negócios não prosperam, o que significa que menos empregos são criados na economia e, eventualmente, a própria economia desacelera. Como todos sabem, empresas governamentais reagem lentamente às tendências de mercado modernas, não é? Essa é a desvantagem de ser uma economia estatal.
Então, durante esse período, se ocorrer uma crise, como sanções devido ao sistema lento e ineficiente, sem o governo, a economia colapsaria. Essa é a diferença crucial entre uma economia estatal e uma de mercado. Se estiver claro, vamos à Rússia. No cenário russo, o Ocidente previa o colapso da economia russa, presumindo ser uma economia estatal. Mas, de alguma forma, para surpresa de todos, a Rússia se revelou uma economia orientada pelo mercado, onde as forças de mercado na Rússia reagiram rapidamente às sanções. Cada sanção única tem falhado. Apesar da guerra e das sanções, a economia russa ainda está crescendo. A economia russa cresceu 1,8%, superando a maioria dos países europeus. A renda mensal das exportações está aumentando. Agora é maior do que era antes, a guerra Ucrânia-Rússia. Então, como ocorreu essa reação tão grande e impulsiva como sanções na economia? E mais importante, como a Rússia fez um retorno por causa dessas empresas? Antes da guerra, a Rússia dependia do G7 e de outros países europeus para importar commodities. A Rússia importava medicamentos, vestuário, químicos, plásticos e outros materiais para suprir a demanda populacional. Contudo, após a guerra, cerca de 50% das suas importações da UE e do G7 colapsaram. Porém, com as forças de mercado atuando, as indústrias prontamente acharam novos fornecedores e o mercado respondeu a isso. Sabe quem virou salvador da Rússia? Não é ninguém menos que a China. Este gráfico mostra que a Rússia substituiu suas importações do G7 e UE pelas chinesas. Em 2019, as importações russas giraram em torno de 12-15 bilhões de dólares, sendo menos de 3 bilhões oriundos da China. Quase 10 bilhões vieram da UE e o restante do G7. Hoje, os gráficos mostram que as importações russas são iguais às de 2019, mas agora, mais de 7 bilhões estão vindo da China, menos de 3 bilhões estão vindo da UE e o resto está vindo dos países do G7. A Rússia está quase na mesma posição de 2019, é apenas que eles têm diferentes parceiros de importação. Esta é a primeira razão para a entrada da Rússia, que é a economia ser uma economia orientada para o mercado e não uma economia estatal. Se está claro, vamos à segunda razão, a economia de guerra deles. Pessoal, o crescimento do produto interno bruto é apenas um aumento na atividade econômica de um país. Então, o seu produto interno bruto cresce quando há um aumento na produção e consumo de bens e serviços no país. Essa produção e consumo podem ser tanto de bens civis quanto militares. Na Rússia, a economia é impulsionada pelos bens militares. No ano fiscal de 23, cerca de 10% do produto interno bruto foi destinado à produção industrial de guerra. Segundo o Instituto do Banco da Finlândia para Economias Emergentes, essa produção na Rússia cresceu 35% em 2023, com a produção civil mantendo-se estável. Prevê-se que, em 2024, a produção de guerra representará 6% do produto interno bruto total. Esses números revelam duas coisas. Número 1, a economia da Rússia não está prosperando normalmente, está prosperando anormalmente devido à guerra. E número 2, também nos diz que Putin não está de modo algum disposto a parar a guerra. Essa alteração na produção fez do setor de defesa da Rússia uma parte crucial da economia do país. De fato, 520 mil empregos novos surgiram na indústria militar e aproximadamente 3,5 milhões de russos atuam no setor. Representa aproximadamente 2,5% da população total. E sabe de uma coisa? As pessoas que fabricam equipamentos de guerra na Rússia, na verdade, ganham mais do que muitos trabalhadores de escritório e advogados na Rússia. Por causa de certas circunstâncias, há uma migração de trabalhadores de diversas indústrias para o setor militar, um cenário que pode levar a Rússia ao colapso, fenômeno conhecido como doença holandesa, tema abordado em nosso episódio sobre a Arábia Saudita. Para entender melhor, assista ao estudo de caso que fizemos sobre o problema da doença holandesa na Arábia Saudita. Em resumo, com salários mais altos no setor de defesa, empregados de outros setores estão migrando para lá. E por causa disso, as empresas que têm seus funcionários em transição têm que pagar salários mais altos para que possam reter esses funcionários. Consequentemente, empresas de outros setores precisam pagar salários mais altos para evitar que seus funcionários migrem para o setor de defesa. Portanto, apesar das dificuldades nos negócios, os salários dos trabalhadores na Rússia estão crescendo. Agora, a Rússia também enfrenta outro problema. A mobilização da população para a guerra resultou na falta de mão de obra para outros empregos. Além disso, 1 milhão de russos decidiram deixar a Rússia por causa da guerra. Isso resultou novamente em falta de trabalhadores na Rússia, obrigando as empresas a aumentarem os salários.
Essa é a razão do aumento salarial na Rússia, onde a renda disponível das pessoas está crescendo, impulsionando uma maior demanda e consumo de bens e serviços. E, eventualmente, isso está levando a um crescimento econômico no país. Mas notam algo estranho nessa história, pessoal? Se vocês veem esses trabalhadores, estão exigindo salários, o que é bom, mas a questão é como o governo está conseguindo todo esse dinheiro para gastar com o militar, apesar das sanções. Bem, é isso que nos leva ao terceiro motivo pelo qual a economia da Rússia não está entrando em colapso, que é o petróleo. Então, vamos compreender melhor. Você vê quando os Estados Unidos da América e a Europa impuseram tantas sanções ao petróleo russo, e o gás foi a principal mercadoria que foi afetada. Se observar este gráfico, antes da guerra, a Rússia lucrava 275 bilhões de dólares. O Ocidente pensou que cortando o comércio de petróleo, as sanções e impedindo outros países de comprar petróleo russo, a economia da Rússia entraria em colapso. O motivo é que o Ocidente pressionou a Índia a recusar o petróleo russo e nosso ministro das Relações Exteriores respondeu apropriadamente ao Ocidente. A Europa importou no mesmo período 6 vezes a energia que a Índia fez. Essencialmente, isso é uma questão de princípio. Por que a Europa não cortou no primeiro dia? Por que não vimos no dia 25 de fevereiro um corte completo das importações de energia da Rússia? Você... Não pode dizer... Não posso dizer que é meu princípio, mas a propósito. Farei isso quando puder. Mas o petróleo não é o único forte contribuinte para a economia russa. Como se verifica em 2021, a Rússia não forneceu apenas 17,5% de todo o petróleo do mundo. Ela também vendeu 47% do paládio vendido no mundo, 16,7% do níquel, 13% do alumínio e quase 1/4 dos fertilizantes de potássio vendidos em todo o maldito mundo. Portanto, as sanções do Ocidente à Rússia apenas ampliaram a margem de lucro do petróleo russo e outras commodities. Agora, alguns de vocês podem achar essa frase confusa e podem perguntar: como diabos as margens de lucro russas estão aumentando por causa das sanções? Deixe-me esclarecer. Com o corte no fornecimento de petróleo mundial, os preços dispararam. Este gráfico mostra que o valor por barril subiu de 70 a 80 dólares para mais de 110 após a guerra. Isso ocorreu porque, de repente, o petróleo e o gás russo foram sancionados no mercado. Países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e Catar, elevaram os preços devido ao excesso de demanda no mercado. Logo, se em janeiro de 2022 os russos vendessem 1 milhão de barris de petróleo a 80 dólares cada, eles lucrariam 80 milhões de dólares, correto? Mas após a guerra, quando os preços do petróleo aumentaram para dólares 110 o barril, mesmo que a Rússia vendesse 800 mil barris, eles ainda fariam dólares 88 milhões. Portanto, a receita aumentou 10%, mesmo com a venda de petróleo 20% menor. Mesmo com um desconto de 10%, a Rússia ainda teria lucrado dólares 79,2 milhões com 80% das vendas. Portanto, mesmo com menos vendas de petróleo russo, a Rússia ainda gerou receita com ele. Permaneceu a mesma ou aumentou. Então, basicamente, apenas as margens de lucro aumentaram por causa das sanções. E isso não se aplica apenas ao petróleo, mas a todas as outras commodities que a Rússia exportou, que vai desde o paládio até o alumínio e até mesmo o trigo. Portanto, mesmo com a redução de 68% nas exportações da Rússia para a UE e o aumento de 30% no preço do petróleo, a receita da Rússia não diminuiu. Por quê? Pois países compravam petróleo russo com taxas mais altas que em janeiro de 2022. Por exemplo, a Rússia substituiu a maior parte de seu comércio perdido com a Europa por um comércio aumentado com a Índia e a China. Em 2019, a União Europeia desembolsou 112 bilhões de euros em combustíveis fósseis russos. Em 2023, os países da UE gastaram ainda 83,3 bilhões de euros em petróleo russo. Então aqui há quase uma lacuna de 30 bilhões de dólares, certo? Bem, adivinha, aqui é onde a China estava compensando essa perda de 30 bilhões de dólares porque em 2022 a China aumentou sua compra de petróleo da Rússia em 45% e ainda está comprando petróleo da Rússia. Esta é a segunda razão para a economia russa não estar colapsando. E por último, o petróleo estava e ainda está indo para os países europeus com algo chamado frota sombra. Para aqueles que não sabem, uma frota sombra é uma rede de petroleiros que não estão registrados nos registros de envio internacionais convencionais e eles operam sob o radar dos principais serviços de rastreamento e regulatórios. Por exemplo, se o petróleo russo precisa ser enviado para a França, em vez de enviá-lo diretamente da Rússia para a França usando um único navio, o navio russo partiria da Rússia e no meio do oceano, ele encontraria outro navio onde os petroleiros são transferidos do navio russo para o navio sombra. Este navio, sob bandeira panamenha, tem seguros e certificações alterados para parecer que o petróleo vem do Panamá. Então, os comerciantes europeus não precisam cumprir as sanções porque podem mostrar no papel que estão comprando petróleo do Panamá e não da Rússia.
De fato, a Cable News Network divulgou um mapa do trajeto do petróleo russo à Índia para escapar da pressão internacional. Então, se você olhar para este mapa, na primeira etapa, o navio parte da Rússia, passa pelo Mar Negro e depois atraca no Golfo Lacônico, na Grécia. Aqui acontece a transferência de petróleo entre navios. Este navio eventualmente leva petróleo para comerciantes na Índia. Assim, a Rússia lucrou com o petróleo, a Frota Sombria recebeu sua comissão e os comerciantes europeus e indianos conseguiram o petróleo para revender e lucrar, sem serem afetados pelas sanções. Sabe, pessoal, conforme estimativas da KSE, existiam ao menos 187 petroleiros sombra transportando petróleo e produtos refinados da Rússia mundialmente. A Rússia é agora o maior fornecedor de petróleo da China. Tornou-se o maior fornecedor de petróleo bruto da China em 2023, superando a Arábia Saudita. Agora, a Rússia emergiu como o segundo maior fornecedor de petróleo bruto da Índia, alcançando o pico em 2024. Devido à descoberta de novos parceiros, alta do petróleo e frota sombra. A Rússia ganhou tanto dinheiro que, de acordo com a Escola Queer de Economia, Moscou teria feito 178 bilhões de dólares apenas com vendas de petróleo em 2023, e esse número aumentará para um potencial de 200 bilhões de dólares este ano. Sabe quanto dinheiro é isso? São 55 bilhões de dólares a mais do que eles ganharam em 2019. Então, em resumo, o fluxo de dinheiro para a Rússia permaneceu intacto, apesar das sanções. E por último, já que a guerra não aconteceu em território russo, famílias seguras e negócios russos operando normalmente. Por isso, vemos que a economia da Rússia retraiu 1,2% em 2022, porém cresceu 3,1% em 2023. Já o produto interno bruto da Ucrânia caiu 29% em 2022 e só aumentou 4,9% em 2023. Portanto, a pergunta final é: a economia russa está prosperando e a Rússia não tem preocupações? Bem, na verdade não, porque a Rússia ainda está enfrentando 3 grandes problemas que podem se tornar uma situação de crise para a Rússia. O primeiro obstáculo é a moeda volátil. O rublo russo flutuou significativamente nesses 2 anos. No gráfico, a relação dólar-rublo estava em 80 rublos para o dólar. Com as tensões crescendo em fevereiro de 2022, o recorde baixo de 136 rublos por dólar foi atingido em março de 2022. Conforme suas negociações melhoraram, o valor do rublo atingiu 102 rublos por dólar. Logo, houve uma queda de 25% no valor desde 2019. Isso continua preocupante, pois ocorre mesmo com Putin pedindo aos comerciantes para pagarem em rublos, com o aumento do comércio de petróleo e gás pelos picos de petróleo e com os bancos russos controlando o valor da moeda. Portanto, não é bom, já que a Rússia age agora como uma economia controlada pelo Estado. O segundo problema da Rússia é a transferência de dinheiro para outros países. Na verdade, quando eu estava em Abu Dhabi, um amigo meu me disse que um russo simplesmente entraria casualmente e compraria um apartamento de 20 milhões de dólares em um dia, e apenas sairia. Isso é feito para que eles possam estacionar com segurança seu dinheiro em imóveis enquanto seu país está em crise. A Rússia agora proíbe seus cidadãos de transferir dinheiro ao exterior, um grande alerta para qualquer economia. Então, o valor do rublo é mais ou menos controlado artificialmente pelo governo russo. E como mencionei, a Rússia age como uma economia estatal, o que não é sustentável a longo prazo. E não é apenas o dólar, o rublo também se depreciou em relação ao yuan, então os produtos chineses também estão ficando caros devido a essa perda de valor na moeda. Este gráfico mostra que a inflação na Rússia atingiu seu pico de 17,8% em abril de 2022 e então começou a diminuir. Então, à medida que o rublo está se depreciando, a inflação no país está aumentando, o que está novamente levando a um aumento no interesse. A pior parte é que o rublo russo depreciou 25% frente ao yuan chinês. Significa que em 2023, se 1 quilo de batata custava 100 rublos um ano depois, passou a custar 125 rublos. Então essa é uma taxa de inflação direta de 25% no último ano. E isso é novamente bem assustador. E a última preocupação que a Rússia tem é que esse impulso na economia é causado pela guerra. E se você olhar para a história, esse impulso de guerra na economia é sempre seguido por uma crise econômica, porque de repente a demanda por armas cai, os trabalhadores são demitidos, o desemprego aumenta e de repente há menos pessoas ganhando dinheiro e há muito desemprego no mercado. Sabe por que digo isso tão confiante? Observe o que ocorreu após as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais. Foi profundo e duradouro. No rescaldo dos combates, a ordem mundial mudou.
5 milhões estavam desempregados na América, 4,5 milhões na Alemanha, 2 milhões na Grã-Bretanha. Então este é o estado da economia russa, onde o dinheiro do petróleo ainda está chegando, eles estão sangrando dinheiro, estão controlando a inflação e a economia de guerra e minerais está mantendo-os à tona. Então, se a Rússia conquistar a Ucrânia e se apossar de sua exportação de girassol, fazendas e petróleo, tudo isso pode valer a pena. Se não, então novamente a Rússia pode enfrentar uma crise massiva ou talvez até mesmo se desintegre como a União Soviética. Esta é a história da economia russa. Então isso nos leva à última parte do episódio e essas são as lições que a Índia precisa aprender com a resistência da Rússia. Lição número 1. Economia de mercado é e sempre será melhor do que uma economia estatal. Logo, é necessário diminuir o controle governamental em vários setores para que o mercado se ajuste a condições favoráveis e desfavoráveis. Lição número 2. A guerra sempre levará a uma produção econômica que pode parecer incrível à primeira vista, mas então será seguida por uma depressão. Portanto, a economia de guerra não é um crescimento real na economia. E por último, precisamos desesperadamente impulsionar nossa manufatura. Sou muito invejoso dos chineses por terem conquistado uma oportunidade de exportação de 7 bilhões de dólares na Rússia. Enquanto isso, porque não somos os melhores fabricantes do país, essa foi uma fácil oportunidade de 7 bilhões de dólares que perdemos por falta de preparação. Como cidadãos, devemos pressionar os políticos para tornar a Índia uma economia de manufatura. Eu já afirmei várias vezes, mas espero que em 2040 a Índia consiga aproveitar oportunidades antes da China se surgirem. Essas são as lições que a Índia deve aprender da resistência e história russa. Espero que você aprenda algo valioso com este estudo de caso. Não esqueça de conferir o desafio dos geeks no link da descrição. Por hoje é tudo, pessoal. Se você aprender algo valioso, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz. E para mais estudos de caso de negócios e políticos perspicazes, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo. Tchau!